Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Estatisticast. Eu sou a professora Fernanda Maciel e esse é o meu podcast de estatística e dados. E aqui eu trago profissionais para ajudar vocês a falar, falando sobre carreira, dados, estatística. E a convidada de hoje é a Duda Kraus, também conhecida como Mi PhD no Instagram, que fala sobre carreira no exterior. Você que quer fazer uma pós-graduação no exterior, tem que seguir a Duda. Duda, seja muito bem-vinda ao Statisticast e agora, com as suas palavras, se apresente aí para o pessoal. Obrigada, Fernanda. É um prazer estar aqui. Eu já acompanho o trabalho da Fernanda aí há muito tempo, sou super fã, então estou muito lisonjeada com esse convite. A gente até teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente, né? Porque eu morei na Califórnia há um tempo, a Fernanda também mora lá. Mas, bem, eu sou a Duda Kraus. Basicamente, não vou ficar dando todas as credenciais acadêmicas, porque não é o objetivo aqui, mas eu fiz biotecnologia de graduação, só para dar um fundo aí da minha área de interesse, de estudo. Depois eu fiz um doutorado direto, que é uma coisa que às vezes as pessoas não sabem que é possível fazer, mas no Brasil é muito comum em vários lugares. Fora do Brasil é muito comum, e agora no Brasil está começando em alguns lugares. Então, eu fiz esse doutorado direto, que é o doutorado sem você fazer o mestrado, na área de imunologia, na Inglaterra, na Universidade de Manchester. Eu também fiz 2 anos de pós-doc por lá. E em 2020 eu comecei, aí depois de eu já ter ajudado informalmente vários colegas e amigos a conseguirem passar pelo processo seletivo mesmo, de mestrado, doutorado, pós-doc fora, eu comecei a fazer isso de forma mais, um pouco maior, mais estruturada, né, com o meu PhD. E aí, desde então, desde 2020, eu venho ajudando brasileiros que querem se colocar em mestrado, doutorado, sanduíche e pós-doc no exterior. Estou me sentindo um pouco impostora aqui nesse podcast, porque eu manjo muito pouco de estatística, mas acho que a gente consegue contribuir de outras maneiras, né? Com certeza, principalmente porque você fala de carreiras também, né? O objetivo aqui também é falar sobre isso para as pessoas interessadas, para quem quer estudar fora, né? Morar fora, né? Por eu não estar no Brasil, as pessoas me perguntam sobre isso, então eu trouxe alguém muito mais qualificada, afinal, você trabalha com isso, né? Ajudando pessoas. Então, fala um pouco sobre esse seu trabalho, o que que você faz, o que que as pessoas que te seguem conseguem fazer. Então, já vou te pegar um gancho ali do que tu falou, dessa questão de pós-graduação e carreira, porque eu acho que quero falar aqui com acadêmicos que devem ter muitos, né, no teu público aqui, que assistem o Statisticast, que é justamente a gente ver a pós-graduação como uma via de planejar a carreira que a gente quer, né? Eu acho que a maioria das pessoas acaba principalmente de áreas de STEM, né, que a gente está falando de ciência, tecnologia, engenharia, matemática e tal, a gente acaba entrando nessa maré da academia, se você escolheu, né, fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doc, que eu chamo de, por maré da academia, essa questão de você estar terminando a graduação, fez uma iniciação científica ou duas, você gosta de fazer pesquisa, você vai, ingressa no mestrado, você está terminando o mestrado, você vai, ingressa no doutorado. Sem muito refletir, tipo, por que que eu estou fazendo um doutorado? Como que isso vai me ajudar? Por que que eu vou ingressar num pós-doc? Tudo bem, às vezes você ficou sem opções e aquilo é uma fonte de bolsa, né, de renda e tal. Mas, na maioria dos casos, a gente tem que ver o mestrado, o doutorado como passos da sua carreira profissional. Então, ter um plano de carreira, pensar onde que esse grau vai te levar, eu acho que é de uma importância enorme. Até para você conseguir entender aonde que você consegue atuar com essa, né, com esse grau, com esse curso que você está fazendo, que eu acho que é muito legal tu trazer esse tema no Statisticast, né? Que é o que tu tem feito de pessoas que estão atuando na área de dados, como que elas, da onde que elas vieram, como que foi a trajetória delas. E às vezes a gente tem muita coisa da academia, dos nossos cursos e das nossas habilidades que a gente não vê como sendo úteis, como, por exemplo, a estatística, né? Você consegue atuar em dados em empresas de diferentes setores, em empresas do setor agropecuário a farmacêutico, tendo um background de STEM, simplesmente por saber estatística, saber interpretar dados ali. Acho que isso é muito legal. Mas aí do meu trabalho, basicamente, eu
eu trago também bastante dessa questão de carreira e dessa necessidade, né, de não ver só o seu mestrado, doutorado ou pós-doc como aqueles anos que você vai passar ali, aquela bolsa que você vai receber ali, mas também, né, com um olhar mais a longo prazo. Mas basicamente eu ajudo principalmente brasileiros, tenho alguns alunos de outros países, mas eu ajudo principalmente brasileiros a conseguirem navegar pelo processo seletivo e serem aprovados em mestrados, doutorados e pós-docs e sanduíche também. A gente tem muita gente de sanduíche fora do Brasil. A gente está com brasileiros aprovados em 17 países até agora, a maioria Europa e América do Norte, né? Mas a gente também tem algumas pessoas na Austrália, então estou bem feliz aí com os resultados dos brasileiros brilhantes ganhando o mundo aí. Ai, que demais! Parabéns para você que está guiando essas pessoas, né? E ensinando o que é que elas têm que fazer e tudo mais, né? Eu também acompanho o seu perfil, eu fico vendo várias dicas, mesmo que eu já esteja aqui. Mas eu vejo que o que você ensina, né? Eu fico assim, gente, se eu tivesse seguido a Duda, na época que eu estava fazendo isso, seria tudo mais fácil. Para mim deu certo, mas eu acho que tudo na vida pode ser facilitado, né? Mas eu achei legal o que você falou sobre essa questão da academia, né? Porque a pessoa está ali, faz uma iniciação, aí vai para o mestrado, vai para o doutorado, né? Entra naquela bola de neve e não pensa muito. Mas, além disso, ela não sabe das possibilidades que ela tem na indústria, né? E então ela está assim, não, aí já que eu fiz mestrado, eu vou fazer doutorado, aí eu vou ficar naquela área acadêmica para sempre. Mas tem essas possibilidades, certo? Sim, total. A gente tem essa mentalidade no Brasil, na Academia do Brasil, né? Que você faz um mestrado, faz um doutorado para fazer um concurso público e ser professor. A gente dificilmente consegue enxergar a formação acadêmica como via para se colocar em né, em outros ramos, outras indústrias, outras vias de atuação. E e isso até se traduz em aplicações ruins quando a gente vai tentar aplicar para a indústria, né? Quando a gente vai tentar se candidatar para vagas na indústria. Por exemplo, um acadêmico vai lá e quer entrar em ciência de dados em uma empresa grande, vai lá e coloca os artigos publicados no currículo, coloca toda a descrição do projeto que não tem nada a ver com o que ele vai fazer. Então, eu vejo muita gente que acaba falando: olha, a indústria não quer contratar mestres e doutores, eu tenho que esconder meu doutorado do meu currículo, mas na verdade, eu acho que também vem muito dos acadêmicos não saberem fazer a tradução dessas informações, sabe? E você tem muitas opções de atuação. No exterior, mais ainda, porque a gente tem a questão, estou falando para a galera de STEM, né? Que a gente tem a questão da pesquisa e desenvolvimento ser muito mais focada em multinacionais no exterior, né? Então, grandes empresas vão ter, que têm sede no Brasil, vão ter o P&D normalmente na Europa e nos Estados Unidos. Mas tem muita gente que se coloca de pesquisa clínica, né, de estudos clínicos, por exemplo, até a indústria, que nem eu já falei, né, agrofarmacêutica, de insumos, de reagentes de pesquisa, até no setor de finanças mesmo, né, que consegue traduzir justamente o seu aprendizado acadêmico para uma linguagem mais corporativa, para conseguir agregar valor nessa empresa. Mas isso também vem de você entender as suas qualidades, o que você aprendeu, as suas habilidades transferíveis, as suas habilidades técnicas também, e como que elas podem ajudar a resolver problemas em um contexto totalmente diferente do seu, né? Afinal, quando você está fazendo o seu currículo, não é somente sobre você, né? Você está Exato. fazendo o currículo assim, tá? Esse aqui é o que eu consigo fazer. Então, se você quiser ir para academia, você vai colocar os seus artigos, a sua experiência dando aula, por exemplo, uma especialização, porque é isso que a academia busca. Agora, uma empresa que busca uma pessoa com conhecimento nessa ferramenta, que saiba resolver problemas, aí você não vai colocar, eu fiz esse artigo. Exatamente. E até às vezes você pode trazer algum elemento daquele artigo ou da sua pesquisa para falar que você sabia organizar dados, que você sabia fazer um backup seguro de todas as análises que você fez, você tinha skills de, enfim, de organização de eventos, porque você organizou
simpósio da iniciação científica até networking e tal, só que isso tudo tem que ser traduzido numa linguagem que o pessoal fora da academia vai entender, senão a comunicação fica um pouco quebrada. E como você falou, não é sobre você, sobre o seu currículo, mas sim sobre o fit, como que você se encaixa no que eles estão procurando, né? Vale para procurar um trabalho, vale para procurar um orientador, né? Você fala muito do PI quando você tem que mandar um e-mail, né? É, Pensar. exatamente. Para quem não sabe, PI é a abreviação de Principal Investigator, que é o jeito mais comum da gente se referir a um orientador, né? Um chefe de grupo ou possível supervisor de pós-doc no exterior. E é isso aí. O mundo é alguém precisando de ajuda para resolver um problema e alguém tendo as skills para ajudar a resolver o problema da pessoa. E a gente entendendo isso já é meio caminho andado, né? Demais. E você que ajuda muitas pessoas, né? Você já falou aí, são 17 países onde os seus mentorandos, né? Talvez assim, seus alunos conseguiram ir. Fala um pouco sobre isso. Primeiro, fala sobre vistos. Quais são as opções? Quero ir para o exterior, Duda. Quais são os vistos? Como que consigo ir? Então, essa é uma pergunta que a gente poderia ficar uma hora aqui falando, mas eu vou resumir bem brevemente para que a gente não se perca muito nessa questão. Você ir para o exterior, ter uma atuação acadêmica, o seu visto é extremamente facilitado. Então, você passou num mestrado, passou num doutorado, passou num pós-doc fora, você é quase garantido de você conseguir o visto. Óbvio, se você tiver algum impedimento legal no Brasil, pode ter complicação. Se você preencher ali que você já cometeu um ato terrorista nos Estados Unidos, na hora de preencher seu visto por engano, provavelmente vai cair. Mas tirando isso, é quase garantido que você vai conseguir ser aprovado para o seu visto de estudante, né, que seria para mestrado e doutorado, ou seu visto de trabalho para questões de pós-doc. Então, essa é uma preocupação que muita gente acaba colocando a carroça na frente dos cavalos, no sentido de, ai, como é que eu vou fazer com visto, mas você ainda não aplicou para vaga, você não aplicou para bolsa, você não tem nenhuma oferta, nenhum aceite. Normalmente, como que funciona a progressão? Você aplica para as vagas, né, ou fala com os professores, daí aplica para as vagas, e aí depois do seu aceite, a própria universidade entra com o pedido junto ao governo ou manda, isso depende do país. Eu estou fazendo uma generalização aqui que a gente está falando de várias maneiras de imigração, sistemas migratórios, né, internacionais. Mas normalmente eles vão te dar um número, né, do aceite que eles pediram junto ao órgão, né, de imigração oficial, e aí você continua a aplicação daquele visto a partir daquele momento, ou começa com o número que eles vão te dar. Então, isso vem depois. Agora, uma questão que a gente pode olhar a longo prazo, e eu recomendo que vocês façam, é justamente usar o mestrado, doutorado, pós-doc como via migratória. Então, para você se colocar numa instituição, vamos colocar numa empresa grande de pesquisa aqui nos Estados Unidos. Se eles não são uma instituição de pesquisa tipo o NIH, ou se eles não são uma universidade, eles têm muito mais dificuldade de contratar estrangeiros. Então, quem tiver a permissão de trabalho nos Estados Unidos, mesma coisa acontece para a Europa, você sai com uma vantagem quase que desleal, sabe? Não estou dizendo que eles não contratem, tem gente que é contratado, tenho vários amigos e até mentorados do meu curso que conseguiram se colocar fora, não tendo a permissão de trabalho antes, só que você está competindo por uma vaga que acaba sendo muito mais difícil para você. Já você fazendo um mestrado ou um doutorado no exterior, você consegue aplicar para vistos de permanência depois em vários países, por exemplo, Estados Unidos, por exemplo, Canadá, por exemplo, Inglaterra, né? A Inglaterra até renovou aí o Doctor Route, não, e deu várias atribuições diferentes para esse tipo de visto. O que significa isso? Você fez um mestrado ou um doutorado, você pode estender o seu visto para ficar sem a necessidade de um sponsor na indústria, sem necessidade de uma indústria te patrocinar para ficar 1, 2, 3 anos, vai depender do lugar, vai depender do esquema imigratório que você está entrando. E aí, nesse período, você consegue ser contratado pelas empresas e convencer elas de que você é uma boa escolha para a empresa, né? Sem a necessidade deles pagarem tudo que tem extra aí, de entrar com um pedido para o governo para contratar imigrantes e tal. Então, isso acaba abrindo muitas portas
se a sua vontade é se colocar fora da academia, no exterior, depois também. Então, é legal até vocês terem uma noção básica, assim, né, de tipos de visto, como que estende, até quando pode estender, quais os pré-requisitos, antes de vocês começarem a aplicar, ou antes de vocês estarem muito avançados no programa para não perder esses prazos. Acho que pode ser uma boa oportunidade aí, que é bom a gente não deixar passar para quem quer usar isso como um jeito de migrar depois, que acho super válido. E você falou que a forma mais fácil de migrar é pela educação, né? Mestrado, doutorado. Então, se eu quiser trabalhar fora, trabalhar nos Estados Unidos, é difícil? Essa pergunta também é difícil. Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Mas vamos lá, eu acho que a gente tem um leque de possibilidades, né? Vai depender se você já fez um mestrado ou se você já fez um doutorado, se você seria elegível, por exemplo, para vistos de migratórios, se o que você está fazendo tem alta demanda fora. Ó, você pode, vamos por escalas aqui de opções. Você pode simplesmente aplicar para indústrias que estão nos Estados Unidos e você estando no Brasil sem você ter a permissão de trabalho e ver se te contratam, né? Tem gente que é contratado assim. Como eu já falei, as chances são menores, porque para eles é mais difícil também, é mais caro também, mas principalmente pessoas que estão numa área de atuação muito em demanda, pode ter mais chance, ou pessoas que são muito nichadas, você é uma das poucas pessoas que são autoridade no mundo naquela área e eles estão procurando, né, recrutar pessoas naquela área, é uma possibilidade. Segunda opção, você pode aplicar direto para vistos imigratórios. Um dos vistos aí que existem é o EB2NW dos Estados Unidos, que você consegue fazer aplicar, né? Realmente você tem que pegar um advogado, é um processo mais longo, você tem que levantar toda uma documentação para mostrar que você tem um plano que vai ajudar os Estados Unidos, etc. É um processo mais caro também, mas ele te dá a flexibilidade de você ter um visto de trabalho, né, que depois vai virar um green card, que te dá opções de trabalhar para quem você quiser, por quanto tempo você quiser, não tem a questão do seu visto ser atrelado ao seu empregador, então se você é mandado embora, você não tem que voltar, e todas essas questões assim, que também pode abrir muitas portas, então essa seria a segunda opção. Se você já tem um mestrado, um doutorado, já tem um perfil para esse tipo de visto, e a última opção seria fazer um mestrado ou um doutorado, ou um doutorado, e depois você pede, por exemplo, um OPT, né, que seria esse visto para você ficar, e aí durante esse tempo você procura aí opções de trabalho para você. Durante esse período você pode ver outras maneiras de você aplicar para trocar de visto, para pegar um visto, por exemplo, imigratório, né? Mas é uma maneira que ela é um pouco mais suave e muitas vezes você ainda não tem esse know-how, né, da área que você quer, você pode deixar o seu currículo muito melhor fazendo um mestrado ou um doutorado e também acaba sendo a via mais barata, né? Porque a gente trabalha com a premissa de que quando você vai fazer um mestrado ou um doutorado fora, você vai, não estou dizendo que todo mundo precisa fazer assim, é só o jeito realmente que eu trabalho, porque eu acho que é o caso da maioria das pessoas, né? É que você vai fazer uma pós-graduação com dedicação exclusiva e, portanto, você precisa de uma bolsa. Então, você vai recebendo para você passar todos esses meses trabalhando, né, na sua dissertação, na sua tese. Então, é uma maneira mais barata do que você, por exemplo, desembolsar o valor de um visto logo de cara, né? Então, acaba sendo uma opção que é mais favorável para a maioria das pessoas também, além de te qualificar, te deixar teu currículo melhor e mais preparado, mais competitivo para as oportunidades que virão a seguir. Eu ia perguntar sobre isso. Aí tá bom. Então eu quero ir para fora, eu vou fazendo um mestrado, vou fazendo um doutorado. Então, tem bolsa? Tem muita bolsa, Fernanda. E é engraçado porque deu todo um bafafá, né, no ano passado, que os PIs estavam com dificuldade, e ainda estão, né, certas áreas de atuação e lugares, eles estão com dificuldade de recrutar pessoas. Por quê? Isso, óbvio, não é uma questão tão superficial assim, é uma questão complexa, mas porque, por exemplo, a academia paga menos aqui, então para pós-doc você vai receber menos do que você ir trabalhar na indústria, né? E aí o pessoal não quer mais fazer pós-doc. Então, para brasileiros,
é uma oportunidade de ouro. Você vem fazer o pós-doc, você recebe um salário muito superior ao Brasil, que normalmente é compatível com o custo de vida da região, né? Alguns casos mais, outros menos, porque algumas cidades estão extremamente caras aqui na América do Norte. Mas você tem um contrato de trabalho, ele te dá benefícios, ele te dá direito a férias, ele te dá direito à contribuição para a Previdência, ele te dá direito ao plano de saúde ou subsídio do plano de saúde. Então, é um upgrade para brasileiros muito grande quando a gente compara, né, com, por exemplo, o pós-doc no Brasil, que você é um bolsista, né? E para mestrado e doutorado, Trabalho, né? No é um Brasil, trabalho. no Brasil não é um trabalho, e nos Estados Unidos seria um trabalho. Exatamente, o pós-doc fora do Brasil, ele é um contrato de trabalho mesmo. E para mestrado e doutorado também tem. Cada país tem um pouquinho as suas particularidades, mas em linhas gerais, para doutorado tem bem mais bolsa do que para mestrado. Para mestrado, a gente acaba dependendo na América do Norte ou mais de bolsas de teaching assistant, né? Que daí você ajuda a dar aulas de laboratório, ou você ajuda a corrigir provas, ou você ajuda a dar monitorias para um professor específico. Então, esse é um tipo de bolsa mais comum aqui na América do Norte. Na Europa você entra com programas estruturados de bolsas, por exemplo, a Erasmus Mundus, eles têm um programa que é o Erasmus Plus, que você faz o mestrado em 4 países diferentes. Eles te pagam até para você se mudar de um país para o outro, te dão a bolsa, né, para você se manter em cada lugar. Assim, é um programa incrível. A gente também tem a Chevening do Reino Unido, ou seja, elas são iniciativas mais pontuais que normalmente não são diretamente ligadas à universidade, certo? Que são a maioria das bolsas de doutorado, por exemplo, na América do Norte. Então, não quero confundir a cabeça de vocês, mas basicamente cada país tem um pormenor um pouquinho maior com relação a como encontrar as bolsas e a agência financiadora de bolsas. Então, esse é a primeira coisa que eu recomendo que vocês entendam. Como que funciona o fomento das bolsas naquele país, o que que permite aquele fomento. Na Inglaterra, por exemplo, os grants, né, que são a verba de pesquisa que o pesquisador recebe para fazer pesquisa, não permite normalmente que você use aquela verba para pagar bolsistas de mestrado e doutorado. Então, você, para achar bolsas, é mais eficiente você ver vagas que já estão abertas em sites como Find a PhD e que estão atreladas a alguma agência financiadora ou algum programa do departamento que já existe a vaga com a bolsa. Na maioria dos casos, quando você manda um e-mail especulativo, né, que a gente chama de cold email, para PIs, para pesquisadores na Inglaterra, a resposta vai ser legal, mas não tenho a bolsa. Então, você já saber quem tem a vaga antes é melhor. Já nos Estados Unidos e Canadá, eles têm essa flexibilidade, a Austrália também, eles têm a flexibilidade de, poxa, tem um grant aqui de US$ 1 milhão, eu tirar um valor para destinar para um bolsista de doutorado, é ótimo negócio para mim, porque é uma mão de obra relativamente mais barata, né, do que um pós-doc. Então, eles gostam de recrutar pessoas que estão interessadas na mesma área que eles, que trabalham bem, a gente trabalha bem, né, com criatividade, a gente trabalha bastante no Brasil, a gente vem de um ritmo diferente do que em outros países. Então, resumindo, entenda a situação de fomento no lugar e como que é a melhor maneira de conseguir, e tente algumas, porque também a gente às vezes tem que ter um alinhamento de expectativa, né? Não é porque existem bolsas e tem muita possibilidade que você vai conseguir aplicando para uma ou duas vagas ou mandando 2 e-mails, né? A gente tem que entender que realmente é como se fosse uma vaga de emprego, você vai receber para isso. A gente está competindo não só com o Brasil, a gente está competindo com o mundo inteiro, então as expectativas aí têm que estar alinhadas. Isso é uma coisa que eu falo. Quando você procura uma vaga, seja para uma empresa ou seja para um curso acadêmico no Brasil, você está competindo com brasileiros, né? E na maioria das vezes até pessoas da sua cidade, já que o brasileiro, no geral, não tem muito aquele hábito de se mudar, né, para fazer um curso ou para uma empresa, né? Claro, acontece, mas geralmente você já está naquela cidade. Se não for uma cidade muito pequena, você vai para uma universidade ou para uma empresa naquela cidade. E aqui nos Estados Unidos você está competindo. Estou falando daqui porque é o que eu conheço, né? Você está competindo com os americanos e gente do mundo inteiro, porque você acha que é só brasileiro que quer vir para cá? Não, tem todos os chineses, né? 2 bilhões querendo vir para cá, tem os indianos, todas essas pessoas de todos os países
querendo vir e pessoas qualificadas. Então é Sim. isso, você também tem, assim, tem possibilidades, né? Tem aí vagas sobrando, como a Duda falou, mas você também tem que fazer por onde, né? Não é assim, ah, não, então eu tenho esse conhecimento, pronto, você tem que fazer tudo direitinho como aumentam suas chances, né? Mente. E se preparar da melhor forma, né? De realmente tentar entender o que que eles buscam, de às vezes dar um passo a mais, por exemplo, ah, e essa vaga pede programação em Python e eu não tenho. Às vezes você faz um curso de, sei lá, 40 horas que você conseguiria fazer em uma semana e meia, e você vai ser muito mais competitivo para essa vaga simplesmente por conseguir discutir algumas coisas na hora da entrevista ou de fazer perguntas direcionadas na hora de você estar fazendo o processo seletivo, né? E às vezes a gente está num lugar de acomodado e, ai, não passei porque precisava disso, né? Ou, de vez em quando eu falo disso e aí a galera vem com 5 pedras na mão, né? Mas na maioria dos casos no exterior, a gente não espera que um doutorando, que um aluno venha para doutorado já tendo publicações, tá? Isso não precisa. Eu entrei no meu doutorado sem ter nem meia publicação, não tinha nem lá no meu currículo em preparo, não tinha. Fiz iniciação científica, mas fiz mais para aprender as técnicas mesmo. E aí a gente cai nessa questão de que é quase que um clash cultural, que no exterior a gente não vê as publicações como. Óbvio que tem áreas e áreas, tá, gente? Eu trabalho na imunologia, a gente demora às vezes 4 ou 5 anos para publicar um artigo, certo? Mas a gente não tem no exterior essa questão de uma salame science tão forte, de você pegar uma história robusta, de pegar um estudo que sairia legal em um artigo e dividir ele em 3, 4, porque você precisa da métrica de ter 3, 4 artigos em uma revista de esquina, entendeu? Você vai preferir fazer uma publicação robusta, publicar ela bem, numa revista legal, que mais pessoas vão ler, do que talvez publicar estudos menores, de forma mais rasa, tá? E aí falei isso por quê? Porque muitas vezes não é esperado que você saindo de um mestrado já tenha a publicação que já está indexada, que já foi revisada por pares. Às vezes você tá lá, vai colocar no seu currículo que aquele manuscrito está em preparo. Ou você vai colocar que você sabe técnicas tal e tal e defender de outras formas o seu interesse. E eu digo isso por quê? Porque você tem que se inteirar do que aquele projeto busca, você tem que aplicar para vagas que tenham um fit muito bom com o seu projeto. Aí tem gente que fala, ah, eu tentei, mas eu não reprovei porque não passei na vaga porque não tinha publicações. Será? Você vai ver o currículo da pessoa, tá tudo traduzido de forma muito Google Tradutor, a pessoa não entendeu exatamente o contexto de um CV internacional, a pessoa não se preparou para responder perguntas de por que que ela quer fazer um PhD? Por que que ela quer se colocar naquela área de atuação? Por que que ela quer estudar com aquele grupo de pesquisa, sabe? Às vezes a gente acaba colocando uma questão específica, ou, eu sou brasileiro, o meu inglês não foi muito bom, mas na verdade o processo de aplicação ele é holístico. Então você tem que entender que você tem que explicar todas as suas experiências da melhor forma possível. Tipo, a iniciação científica, a nossa iniciação científica no Brasil, ela é muito superior a projetos de pesquisa que a gente faz fora, né? Os nossos mestrandos, às vezes, na Inglaterra, ficavam no laboratório 2 meses durante o mestrado deles. Poxa, a minha iniciação científica eu fiquei 2 anos, então você conseguir traduzir isso e tudo que você fez durante esse período no seu currículo é o que realmente pode ajudar e pode te levar mais longe, ao invés de simplesmente apontar um negócio, eles querem alguém que tenha isso e eu não tenho. Óbvio que tem questões e questões, por exemplo, tem a Alemanha, é um país que tradicionalmente pede mestrado para você aplicar para doutorado. Se diz ali que é pré-requisito mestrado, aí óbvio não adianta se aplicar se você não tiver. Mas no geral, é justamente isso de você tentar se preparar da melhor forma possível, você entender como é que funciona o processo seletivo, vocábulos. A galera acaba usando graduation para graduação. Gente, se eu pegar um currículo, vai estar escrito graduation lá, a primeira coisa que eu vou fazer é essa pessoa não entende nem o inglês que a gente fala aqui. Exatamente, não pediu para uma pessoa revisar o currículo É dela. saber o inglês fluente, é questão de, pelo menos naquela área, você saber fazer a tradução da forma certinha. O idioma, Exato. como você falou, né? E tu tocou num ponto importante, não é o inglês. Não é o inglês, porque eu sempre dou essa recomendação para quem tem insegurança com o inglês, assistam uma sessão de
do maior congresso internacional da sua área, tem muita gente que faz transmissão online e tal, assistam. Tem gente que faz pesquisa de ponta, que é tipo o líder na sua área que mais publica e tal, e tem inglês macarrônico. Então você percebe que não é esse, né? Não é esse o problema, porque a pessoa sabendo escrever e conseguindo falar de uma maneira que as pessoas entendam, tá ótimo. Mas é justamente, poxa, esse currículo, ele é um documento que está mostrando que você levou aquela candidatura a sério, certo? Você teve a oportunidade de revisá-lo. E aí fazer erros de gramática na entrevista, todo mundo faz. Os nativos vão fazer erros gramaticais na entrevista, né? Isso faz parte. O importante é justamente você conseguir se comunicar, mas nos documentos, na sua carta de motivação, né, que é um documento que normalmente a gente não tem costume de fazer, você tem que estar colocando o seu melhor pé na frente, porque depois você vai precisar escrever sua tese, ou sua dissertação, ou manuscritos, né? Escrever rascunhos de artigos. Então, você tem que, pelo menos ali, em uma situação que você teve tempo para se preparar, você tem que dar o seu melhor e mostrar, né, que você fez da melhor forma que você poderia fazer. Agora, falando no inglês, eu quero corroborar com o que você falou, né? Porque a gente vai em conferências, né? Eu posso falar que nos Estados Unidos a gente vai numa conferência, são pessoas do mundo todo. Ah, um monte de americano, não. Nossa, eu falaria que tem um monte de, pelo menos na minha área, chinês e indiano, mas gente de todo quanto é lugar. E aí você vai assistir uma apresentação e a pessoa, ela não fala bem. E você fica assim, gente, ela sem o inglês, né? Chegou onde que ela tá? Que bom, porque significa que outras pessoas também conseguem. E eu mesmo, gente, porque quem já viu algum pedacinho de história que eu postei aqui e ali, eu falando inglês, eu tenho um sotaque fortíssimo. E tem gente com um sotaque muito mais forte que o meu. Então, isso é verdade. Mas aí, Duda, não precisa ser fluente no inglês, não precisa saber tudo, pode cometer errinhos, não tem problema. Mas qual é o mínimo que a gente precisa saber para poder estudar fora? Então, eu sou da opinião que quanto mais você souber, menos perrengue vai ser a sua jornada, tá? Porque tem gente que fala, ah, você não sabe nada, aprenda inglês em 3 meses se você vai conseguir vir. Eu acho isso de uma irresponsabilidade tremenda, porque em 3 meses vai ser muito difícil de você pelo menos pegar uma base. Porque pensa, você vai ter que acompanhar um curso de mestrado ou de doutorado, que normalmente já tem uma certa dificuldade em inglês, né? E em português você vai ter que acompanhar esses programas em inglês, você vai ter que escrever uma dissertação, escrever uma tese. Mas, tendo dito isso, você vai desenvolver muito a partir do momento que você chega aqui. Não sei se você sentiu isso também, né, Fernanda? Mas eu estudei inglês por anos e anos, francês também, porque eu morei um tempo na França, né? A França foi mais choque ainda, porque o francês que a gente aprende no curso de línguas é totalmente diferente do que a galera fala Na vida real. na vida, exatamente. Então, você chega e é meio choque, assim, tipo, nossa, eu achava que eu sabia, e aí você fica ali e tem várias coisas que você não entende e tal. Então, é um processo até para quem já sabe bastante. Mas, ao mesmo tempo, você aprende muito mais rápido quando você está aqui, quando você é exposto, quando você tem aquele vocabulário. Que você saia do grupinho de brasileiro, porque se vir, sair do Brasil, mas o Brasil não sair de você, não adianta muito, certo? Exatamente, vai ficar difícil, né? E aí eu acho que o que é limitante mesmo é o nível de inglês da prova. Normalmente as instituições pedem o TOEFL ou IELTS, algumas estão mais e mais aceitando a prova do Duolingo, que é uma prova mais acessível, né? Só que assim, gente, prova de Duolingo e prova de IELTS, você precisa saber um pouquinho de inglês e muito de técnica, né? Então você tem que estudar. Como fazer a prova? Exatamente, como fazer a prova, quanto tempo você tem, quantas questões são, qual que é o jeito que você faz o listening, o jeito que você faz o speaking e o writing. Então, você saber a técnica da prova e como que funciona a prova é até mais importante do que você ter o conhecimento de inglês, mas isso não quer dizer que você não tendo nenhum inglês, você vai dar conta de fazer, né? Então, eu acho assim, ó, um nível generalizando, né, intermediário já vai te dar uma base para você conseguir se comunicar, conseguir resolver. Porque não é só a universidade, né? Não é só os seus cursos que você vai ter que fazer e tal. Você vai chegar aqui, você vai ter que ligar para a galera vir ligar a sua internet. Você vai ter que falar com o pessoal do Student Hall para liberar seu quarto. Você vai ter que chegar no aeroporto, pegar sei lá, um trem, um ônibus. Então, tipo, todas essas interações vão requerer algum nível de inglês que em alguns lugares você consegue se virar, por exemplo, com o espanhol aqui nos Estados Unidos, mas outros não. Então,
Acho que para evitar perrengues, eu diria pelo menos um nível intermediário, vai. E aí você pode dar um gás quando você chega, ou até antes. Eu fiz isso antes de eu ir para a França, que meu inglês estava meio enferrujado, foi muito importante. Peguei uma gramática mesmo, todo dia eu sentava uma hora, acho que no mês, um mês e meio antes de eu ir, estudava uma hora de gramática, me ajudou bastante, viu? Então a gente tem todos esses recursos que a gente pode fazer para ajudar a gente. Notícias, filmes, inglês mesmo, é muito fácil, a gente está muito exposto, né? Então, você tirar esse tempo para focar, para melhorar, eu acho que ajuda muito na questão não só de passar e de ser aprovado, mas também de passar perrengue. Outra coisa que você tem que conseguir fazer é uma entrevista, certo? Óbvio que ajuda muito, normalmente mestrado não necessariamente vai ter entrevista, mas doutorado e pós-doc vai sempre ter entrevista. Então, uma coisa que ajuda muito é você saber quais as perguntas mais frequentes que eles te fazem e preparar uma respostinha ali antes, para que você consiga se comunicar da maneira que você queria, usando as palavras que você queria usar, né? Mas você precisa ter esse nível para conseguir se comunicar durante essa entrevista. Então, inglês intermediário, conseguir passar na prova do TOEFL e conseguir, mesmo que com, né, preparação e pensando muito bem, mas conseguir se preparar para ter essa conversa aí, que pode ser uma conversa informal, ou pode ser, às vezes, até uma mini apresentação de um projeto que você já fez, de, sei lá, 15 minutos a uma hora, porque isso vai acontecer. Falando sobre essa prova de proficiência, né? Eu fiz o TOEFL e um pensamento que me liberou foi: se um americano, né, nascido nos Estados Unidos, tal, sentar para fazer essa prova, assim, nunca me preparei, sentou para fazer a prova, ele não vai tão bem quanto uma pessoa que se preparou para a prova, mesmo que não saiba muito inglês. Que tem a ver com o que você acabou de falar, né, Duda? Então, quando eu me falar isso, eu falei assim, nossa, mas um americano não passaria na prova só porque ele não sabe o formato da prova? Então é só aprender sobre o formato da prova. E aí, isso foi, assim, uma mudança de mentalidade para mim, porque eu falei assim, então tá bom, eu já sabia que a prova era dividida em 4 partes, comecei a procurar, e hoje em dia eu acredito que tenha muito mais informação na internet em relação a isso, né, de exemplos, de amostras de prova, né, quando eu fiz já tem mais de 10 anos, então, mas o que foi possível, eu lia blogs, tal, de como que era a prova, tal, a estruturação, fiz testezinho prático, eu lembro que eu até comprei um cursinho, ele era baratinho, com amostras, né, de questões. Hoje em dia eu imagino que tenha de graça para eu me preparar. E deu certo, mas é aquilo, e sem ter a fluência, né? Eu sabia, eu já tinha estudado inglês também, não vim do zero. Eu tinha estudado, feito um cursinho, mas eu era muito tímida, eu morria de medo de falar, eu não era boa de escrita. Então, tem isso, eu acho que é você estudar para ganhar essa confiança e você fazer uma boa prova, né? Total. E essa questão da confiança, ela é muito importante não só para a prova, mas também na hora de você fazer a sua entrevista ou suas ligações, né, do processo seletivo. Porque tem muita gente que tem um trabalho muito robusto no Brasil, e aí quando vai apresentar em inglês, acaba soando como que se a pessoa não tivesse muita certeza do que ela está falando, sabe? Então, por exemplo, ela vai falar, oh, this data shows that when we take out this, sei lá, x of the equation, ah, sabe, tipo, não é que a pessoa esqueceu o projeto dela, não esqueceu o que aconteceu, ela esqueceu a palavra em inglês. E aí, e isso eu tô dando um exemplo de pessoas, né, que a gente consegue contornar muito fácil, mas em geral, né, a gente tem toda uma confiança e uma desenvoltura normalmente para falar na nossa língua mãe, que a gente tem que tentar traduzir isso na hora de você trazer seus pensamentos, seus projetos, suas informações, tudo em inglês. Uma maneira muito legal de você fazer isso, além, óbvio, de se preparar, de treinar questões, de treinar apresentação, é você se gravar respondendo, você se gravar apresentando. A primeira vez que eu fui fazer um. E eu sempre me considerei uma pessoa que não tem muita ansiedade de falar em público necessariamente. Eu apresentava as coisas na faculdade sem ficar, sabe, sem perder o sono. Se fosse, sabe, apresentação de classe, assim, para os meus colegas. Mas em inglês, me dava tipo 5 tipos de calafrio. Quando eu cheguei 2 meses depois, eu cheguei na Inglaterra 2 meses depois, teve a minha apresentação de projeto. Falei, gente, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui direito. Eu também tenho a síndrome do impostor que bate forte em todas as etapas do processo, né?
Falei, não sei nem o que eu tô fazendo aqui direito. E tô aqui apresentando pra galera que, tipo, na sala tem uns 20 artigos da Nature, uns 40 da Science, sabe? Tipo, eram pessoas, todo mundo da minha área que eu lia, todo mundo muito qualificado, que tá ali no seminário do departamento para ouvir o que a pessoa tá apresentando. Eu falei, gente, eu não posso fazer fiasco, pelo amor de Deus. E aí, o que que eu fiz? Eu me convenci que eu ia treinar até eu fazer a melhor apresentação que eu conseguia fazer naquele momento. E eu sei porque eu contei, eu treinei 42 vezes a minha apresentação, até eu saber, tipo, se eu tivesse, assim, semi-dormindo, eu conseguiria fazer a minha apresentação usando as palavras que eu queria fazer. E aí, durante esse processo, eu me gravei. Um dia antes de apresentar, eu me gravei, aí eu fui assistir, eu falei, gente, o texto tá ali. Mas a animação não tá, entendeu? Eu tava vendendo o negócio, quer dizer, eu não tava vendendo o negócio, tava apresentando com zero animação, tipo, ai, aí a gente pegaria isso aqui, faria assim, tipo, pô, nem eu, parecia que eu tava totalmente desconfortável de estar ali, sabe? Aí naquele momento eu falei, cara, tudo errado, vamos animar. E aí eu, tipo, mudei totalmente, não o texto, porque tava tudo ali, a parte científica, a técnica, a palavra, a gramática, etc., mas mudei simplesmente a entrega. O jeito que eu ia apresentar, como que eu ia conectar um slide com o outro, enfim, guiar, né, as ideias. E aí, quando eu terminei, uma outra PI, né, do departamento, que ela é super crica, assim, super exigente com os alunos e tal, ela falou, nossa, foi muito boa a sua apresentação. Falei, gente, viu como faz diferença eu me preparar? Porque se eu tivesse apresentado do jeito que estava antes, ia ter sido horrível, ninguém ia ter se obrigado a me dar parabéns. Mas, Brasil, vocês estão vendo isso? Ela treinou 42 vezes. Então eu não estou muito segura. Você treinou? Treinei. Deve ter treinado duas. Não, 42 vezes. E aí depois viu que ainda faltava animação, porque tem isso, né? Quando você apresenta, você está vendendo o seu peixe. Toda apresentação é isso. Nem que seja uma aula, nem que seja um projeto, você está querendo que as pessoas entendam uma coisa que você fez, uma coisa que você quer passar. Então, não é só a técnica, né? Tem que demonstrar que é interessante, porque imagina, você vai assistir uma apresentação, a pessoa está falando assim, então, aí eu fiz isso, tipo, Uhum. por Não, de mim. imunometabolismo ainda, é chato pra caramba. Dentro da Imuno, a galera já acha um saco. Tipo, se eu chegasse lá falando, tipo, pô, já perdi metade das pessoas nos primeiros 3 minutos. Mas é bem assim. E aí, falando sobre essa questão de confiança, né? Não sei, talvez, abordando talvez a síndrome do impostor, mas e a questão do brasileiro? Né? Mas vocês acabaram de falar que todo mundo está querendo ir para os Estados Unidos. Por que eu? Será que o americano, ou o inglês, o europeu, vai contratar o brasileiro? Então, isso é a questão que eu mais vejo, assim, de barreiras para os brasileiros se colocarem bem e até para trazer essa confiança na hora da candidatura, né? E é engraçado porque o que mais reforça isso não é a minha experiência, mas é ouvir dos meus alunos a experiência que eles tiveram. Teve um aluno meu que a gente, pena que eu não gravei, eu queria muito ter esse depoimento dele, que ele passou por um pós-doc em Harvard, então faz uns 3 meses ele começou a fazer pesquisa em Harvard. E eu lembro de uma sessão que ele veio durante, né, o processo seletivo, e ele falou, Duda, tem essa vaga que abriu, mas eu vou aplicar porque tem muito a ver com a minha área e tal, mas, tipo, acho que não vão nem me chamar. Ficou toda arrepiada só de pensar. E ele falou, mas é em Harvard. Eu falei, mas fulano, você tem, tipo, plena condição de competir com gente muito maior, porque ele tinha um artigo que estava em andamento, ele fez uma pesquisa muito boa no Brasil, ele já tinha publicações ótimas, e ele estava ali todo inseguro por ser brasileiro, por ser Harvard, sabe? Às vezes a gente deixa algumas coisas tirarem a nossa. E óbvio que eu acho que isso vem, né, das vezes a gente achar que a educação no Brasil não é tão boa, ou de entender que a gente não teve recursos para fazer pesquisa como outras pessoas tiveram. Só que, em contrapartida, a gente tem, na maioria dos casos, muito mais vontade de fazer pesquisa, porque a gente vê realmente, né, que para fazer pesquisa no Brasil você tem que realmente gostar muito, porque vem com muitos obstáculos, então Não fica. desisto nunca.
Exatamente, fica quem realmente gosta e é fascinado por aquilo ali. A gente tem também a questão da criatividade, certo? Os brasileiros são muito criativos e principalmente, e eu não tenho dúvidas que foi por isso que eu recebi a oferta de trabalho do meu pós-doc, a gente tem a questão da gente gostar de trabalhar, da gente trabalhar um pouco mais que a média, sabe? Nos Estados Unidos isso não conta muito, mas na Inglaterra maioria dos meus colegas doutorandos deu 5 da tarde, tinha uma mesmo que 4h30, ela ia para casa. É bom porque eu aprendi muito com essas pessoas, sabe? Que você consegue trabalhar das 9 às 5 e ter um projeto legal e tal. Mas eu era a pessoa que às vezes eu tava 9 horas, eu tava lá, às vezes dava 8h30 da noite, eu tava lá. E aí a galera vê isso, sabe? Eu acho que isso também é uma questão de que, óbvio, às vezes você não vai conseguir traduzir exatamente isso na entrevista, mas você pode trazer isso de outras maneiras, tipo, de quanto que você realmente fez num projeto, estudar muito bem, né, o que eles estão fazendo lá. Mas a gente tem essa questão de que é, a gente colocar um esforço a mais, às vezes a gente acha, ah, ninguém tá vendo sim, sempre tem alguém vendo. Ou sua carta de recomendação do seu orientador de mestrado ou doutorado vai ser melhor, ou alguém vai te oferecer um emprego depois, ou o seu resultado vai ser melhor, sempre tem alguém vendo, gente. Trabalhar bem e trabalhar, né, o adequado o suficiente para os seus padrões traz muito resultado. E aí, só para encerrar essa questão de brasileiros, eu não só desse pesquisador de Harvard, né? Porque aí ele dando contando a história dele, depois ele falou, gente, eu cheguei aqui e eu sou tratado assim como autoridade no meu nicho, na minha área Como de. eu? Exatamente, ele não se acreditando, ele falou, nossa, minha pesquisadora é uma sumidade e tal, e ela assim, discutindo coisas que a gente vai fazer de igual para igual. Eu falei, poxa, que massa isso, né? Eu acho que existe até uma valorização das pessoas, dos pesquisadores em geral que acontece, que às vezes, infelizmente, a gente carece no Brasil, né? A gente não vê mestrandos, doutorandos, pós-docs como pesquisadores, a gente vê eles como pessoas em treinamento, pessoas bolsistas, né? Vem até de um caráter meio assistencialista, né? Da bolsa não ser um retorno pelo pagamento, mas sim um auxílio financeiro, né? Mas já entrei em várias outras questões aqui. Em resumo, eu estava em um congresso bem grande na Inglaterra uma vez, e um pesquisador que era o keynote speaker, ele deu uma palestra muito boa, e no final ele falou: esse projeto aqui só foi possível porque eu tinha um pós-doc brasileiro, e pós-docs brasileiros, pesquisadores brasileiros são muito bons. Contratem brasileiros, gente. Aí o meu pesquisador estava lá na sessão comigo, ele falou: viu, é verdade. Então, sim, gente, a gente é bem valorizado no exterior. Não quer dizer que você vai ser contratado só por ser brasileiro, quer dizer que você tem que fazer a sua parte, você tem que se preparar para o processo seletivo. Mas quer dizer que a pesquisa internacional, a pesquisa, né, feita fora do Brasil, ela é muito mais internacional. Então, você normalmente num departamento vai ter gente de várias nacionalidades. Então, você não vai ser o único ovo ali, pontinho fora da curva. Você vai estar junto num lugar mais cosmopolita, num lugar mais internacional. Eles não veem tanto essa questão do estrangeiro como uma dificuldade. Então, o que você tem que fazer é mostrar realmente para que você veio, as suas características. Muita gente pena com trabalhar em grupo, por exemplo, com se comunicar com pessoas. A gente é ótimo nisso. A gente é ótimo nisso. Óbvio que tem o outro lado que a gente tem que aprender que a comunicação tem mais limites, ela não é tão próxima, né? Você não vai abrir tanto das suas questões pessoais quando você está no exterior, né, na maioria dos casos, mas a gente só de ter essa questão de, nossa, eu vou lá pedir ajuda para o fulano, porque eu conversei com ele no cafezinho e tal, eu conheço ele, não sei o quê. Isso já bota a gente na frente da maioria das pessoas que fica, ai, não, vou fazer o meu, vou ficar aqui no meu quadradinho. As pessoas não querem isso, sabe? Essa questão que você falou é muito importante, né? Eu não tinha pensado em relação a isso. Você vai para fora, você está inseguro em relação ao seu inglês, em relação ao seu sotaque, você não vai ser o único estrangeiro ali, né? Inclusive, no meu departamento, é, tem um americano. Meu departamento hoje, eu acho que são 8 ou 9 pessoas, só um americano, todo mundo é internacional. E a minha universidade, ela gosta muito de contratar professores internacionais, principalmente a relação da diversidade, né? Isso foi uma coisa, pelo menos na minha experiência, eu não sei
se todos os países são assim, se todos os Estados Unidos, no geral, é assim, mas sempre teve essa questão de diversidade, eles veem valor porque eles sabem da importância de você, ao fazer pesquisa, ao você trabalhar com pessoas de background diferentes, deixa o trabalho, deixa tudo mais rico, né? Então, a gente tem essa questão também, quando a gente contrata professores, é tipo assim, um plus, né? Um pontinho a mais, se essa pessoa tiver um background diverso. Então, tem essa questão também. Não significa que você chega aqui, o meu passaporte é brasileiro, cadê minha vaga, né? Também, Exato. claro, é dado que você tenha os requisitos procurados, você tenha o doutorado naquela área que é procurada, aquela. é, sei lá, você sabe dar aquele tipo de aula que a gente está precisando, né? Aí tá, duas pessoas iguais nisso, se um for americano e um, né, brasileiro, por exemplo, o brasileiro pode ter uma chance, aí tem a entrevista, tem todo o processo, né? Mas pode ter uma chance por isso, por trazer essa diversidade. Você vê muito isso também, Duda? Vejo, tanto que tem muitos lugares que eles têm esse statement de diversidade, do DEI, né? Que é inclusão. E aí você pode, se você quiser, fazer uma redaçãozinha de por que que você, com o seu background diferente, vai agregar para aquele departamento, para aquela instituição, representatividade e tal. Mas eu acho que exatamente vai de encontro com isso que tu falou, né? Não é só o, o passaporte da pessoa, é todo um conjunto, né? E aí teve uma situação bem interessante que a gente passou quando eu estava do outro lado, né? Então, quando eu estava de pós-doc num grupo, a gente entrevistou vários alunos candidatos para doutorado, né? E eu lembro de um caso bem específico que a gente teve uma pessoa que no papel ela era muito forte e ela estava como o nosso primeiro ranqueado, assim, né, para ganhar a vaga da bolsa. E aí tinha uma outra menina que ela não, assim, as credenciais dela não eram tão boas, mas ela era esforçada, ela tinha aplicado para a vaga com uma candidatura forte, ela estava fazendo pesquisa com alguém que fazia muito sentido, né, dela, numa área que fazia muito sentido dela transicionar para o nosso grupo. Só que daí, na hora da entrevista, o cara teve um desempenho, não que foi ruim, mas ele mostrou ser uma pessoa não muito sociável, um pouco individualista, um pouco talvez até sério, e ela já super entrou no clima do grupo. No final das contas, quem ganhou a vaga foi ela, apesar das credenciais piores. Então, e trouxe isso para falar que, assim, o processo é holístico. A gente não tem como isolar uma variável e falar, ai, porque eu sou brasileira, eu não vou ser escolhida. É tipo, sua personalidade, como que você vai se enquadrar. E aí ela era estrangeira e ele era inglês. Nesse caso, eu sei que não foi por causa disso a decisão, foi simplesmente porque ela foi um fit muito melhor com o grupo, sabe? Então, como que você vai interagir com as pessoas na hora do seu processo seletivo? Como que você passa as suas informações? Como que você apresenta? Como que você traz as suas perguntas? Que perguntas que você vai trazer? Se você vai, né? Seja interessante, faça perguntas interessantes. Exatamente, mostre que você quer aquela vaga, e não que você está aplicando para qualquer vaga que te dê uma chance, entende? Fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V. Tipo assim, não, eu só quero ir para fora. Por que que você quer aqui ser um estudante, né, de doutorado? Não, porque eu tenho um sonho de ir para os Estados Unidos e essa foi a oportunidade que eu vi. Será que tem gente que faz isso, Duda? Tem gente, tem muita Tem? gente. Tem. Eu tenho tenho várias pessoas, né, que às vezes a gente faz revisão de documentação no application, no meu curso, né, e aí a pessoa fala, eu mandei uma redação antiga, uma carta de motivação antiga de antes do curso, porque eu ainda não consegui fazer conforme a aula do curso. Batata, Fernanda, sempre tem alguma coisa ali. Eu quero ir para a Alemanha porque o meu esposo recebeu uma oferta de trabalho na Alemanha. Não, amor, não faz. Tipo, você quer ir estudar nessa universidade por causa deste programa de PhD, você quer estudar nesse grupo por causa do que eles estudam, porque o trabalho deles é maravilhoso. Tipo, você colocar simplesmente. Ou também outra classe, que é o coitadismo, né, Fernanda? Ai, porque no Brasil as condições de fazer ciência são muito difíceis, blá, blá, blá. Gente, eles não estão contratando vocês, eles não são uma ONG, eles não estão contratando vocês por pena.
eles estão contratando vocês porque vocês são pesquisadores que têm o maior potencial para desenvolver aquela pesquisa, certo? Então a gente tem que ter muito cuidado com como a gente estrutura as narrativas. E se coloque no lugar da pessoa que está lendo a sua mensagem. Imagina, você acha que a pessoa vai ler, porque no Brasil eu não tenho condição. Aí a outra, eu quero ir para a sua universidade porque a pesquisa se alinha com a minha, não sei o quê. Ali é o comparativo. Então, Claro. eles recebem muitas aplicações, né? Eu acho que você falou muito bem. Eles não são uma ONG, não é para te ajudar. É o que que você pode fazer, o que que você vai agregar ali. Tanto que na carta que quando você aplica, né, para um programa, você tem que falar por que que você é um bom fit para eles e por que que eles são um bom fit para você também. É um jogo ali, uma via de duas mãos. E eu só queria puxar um gancho que você falou sobre a carta de diversidade, né? É, eu vi isso muito claro quando eu estava aplicando para ser professora, né? Quando eu estava terminando o meu doutorado, e você tem que mandar um monte de coisa. É basicamente quando você vai estudar fora, né? Você tem que ter não somente o seu currículo, a carta de apresentação e todas as suas documentações, e alguns lugares, todas as universidades pediam uma carta de diversidade, como, por exemplo, a Califórnia. Todas as universidades na Califórnia pedem uma carta de diversidade, e eu não tinha entendido muito bem como assim carta de diversidade. Como é que eu vou numa carta dizer que eu aceito a diversidade? Como é que é isso? É claro, né? Na época não existia o curso da Duda, e a gente vai procurar na internet, vai falar com pessoas. Eu falei assim, gente, eu não sei se eu sou diversa, eu não estava entendendo. Eu falei assim, Fernanda, até que eu ouvi, né? Fernanda, você é de um país da América Latina, você é mulher, né? Você tem toda essa diversidade. Eu falei assim, eu sou a diversa. Eu estava achando que eu tinha que mostrar na carta como que eu aceito, mas não, eu já era ali. Então, Você que é a pessoa que vai fazer vai promover a representatividade, né? pois é, mas assim, às vezes você não se, né, não tem muito essa noção aqui. E aí eu falei assim, tá, eu posso falar a minha história. Então a carta não foi um pouquinho da minha história, sabe? Como uma mulher, como uma pessoa brasileira que veio para cá. E às vezes você está pensando assim, não, mas eu sou homem e tal. Mas eu acho que a ideia existem alguns lugares, principalmente se você for pensar interior dos Estados Unidos, onde a pessoa nunca nem viu uma pessoa diversa, a pessoa nunca nem viu uma pessoa negra, por exemplo. Então, e às vezes a pessoa até já viu, mas a pessoa não aceita, não teria preconceito a dar aulas, né, para alunos sei lá, que são de um grupo minoritário, por exemplo. Então, é praticamente falar que você é uma pessoa aberta a isso, dizendo a sua experiência. Não, eu já dei aulas, tal, né? Eu tenho um colega também que na sua carta de diversidade falou sobre o fato dele ser gay, por exemplo. Então, como ele está aberto a isso. Então, tem essa questão. Porque tem outra coisa, Duda, eu acho que algumas percepções também acabam mudando, né? Por exemplo, no Brasil, eu cresci como uma pessoa branca, principalmente eu sou do Rio. A pessoa me olha e fala assim: Nossa, você é do Rio, branquela desse jeito. Meu apelido era Branquela, né? As minhas primas, né, elas me olhavam assim: Nossa, você tá branca, tipo assim, você tá doente, né? Então, eu cresci assim, sou uma pessoa branca. Gente, eu cheguei aqui, eu não sou uma pessoa branca, eu sou uma pessoa latina, né? People of color, né? A gente é POC. E aí, o senhor, meu marido, né, que é ucraniano, eu falo para ele, não, eu sou latina. Ele, que isso? Você é mó branquela, não sei o que, também me zoa. Eu falo, não, é porque a gente tem, gente, não é só o visual, eu acho que é muito assim a cultura que você traz, sabe? Tá, eu sou naturalmente branca e loura e tudo mais, e talvez eu tenha passado ou não tenha passado por algumas coisas por causa do meu visual, mas assim, no papel, eu sou sim latina, eu sou brasileira, e é uma percepção que mudou quando eu cheguei aqui. Então, tem pessoas no Brasil, eu até já vi. Videozinho, né, Reels sobre isso. A, a menina no Brasil é branca, quando ela chega aqui, ela descobre que ela é parda ou até negra. Aqui ela seria considerada negra, no Brasil não. Então, tem essa questão, e eu estou falando isso no ponto, não estou nem falando em relação ao preconceito, né? Eu nunca tive preconceito por ser brasileira, como eu falei, talvez pelo meu visual, mas pelo contrário, quando as pessoas
Sempre quando eu falei que eu sou brasileira, as pessoas acham o máximo, a minha experiência, não sei se todo mundo é assim, mas eu estou falando isso porque até uma coisa que você nem pensa pode trazer algo positivo, né? Pode te favorecer em algo, né? O fato de eu, no papel, eu nasci no Brasil, já me deu ali uma autoridade para fazer uma carta de diversidade. Então, pense nisso também, pense um pouquinho fora da caixa. Total, tem a questão, né, de autoidentificação, que normalmente os brasileiros não se identificam como latinos, mas chega nos Estados Unidos a gente é latino, porque a gente é da América Latina e tal. Mas eu acho que é muito isso que tu falou mesmo, é a gente ver quais vantagens a gente consegue trazer para a mesa, olhando individualmente cada caso, né? Então, desde da questão de interesses de pesquisa até sua nacionalidade, o fato de você ser imigrante, tem muita gente que fala. Ai, Duda, meu tema de pesquisa é no Brasil, eu estudo tal da floresta amazônica. Gente, você acha que eles não vão querer isso? Você acha que, poxa, porque o seu tema de pesquisa tá lá, eles não vão adorar ter alguém que tem uma expertise em um dos biomas mais incríveis do mundo e É o tal? máximo. É o máximo, exatamente. Inclusive, um dos meus amigos que tem ele trabalha com pássaros brasileiros, ele tem uma pesquisa muito focada para, né, espécies do Brasil e tal. Ele foi trabalhar nada mais, nada menos do que no Museu de História Natural de Nova York. Então, a gente tem muitos espaços para ocupar, né, mesmo a gente tendo essas particularidades, às vezes, que são focadas, por exemplo, no Brasil. Então, agora a gente está se encerrando, né? Tá chegando ao ponto de encerramento do podcast. A gente já está falando aqui há bastante tempo e você falou muita coisa legal. Acho que você deu dica legal. Eu espero que tenha aberto a cabeça das pessoas. Mas, como uma mensagem final, assim, o que que você falaria para a pessoa que quer estudar fora? Poderia falar mais uma hora, mas não, eu acho que uma questão principal assim é estude sobre, pesquise sobre, e se você realmente quer isso, não é entender o se vai dar, mas é o como você vai conseguir. Porque às vezes a maioria das pessoas acabam não tentando aplicar, porque por N motivos, porque é muito complexo, porque eu não vou ser suficiente, porque o meu inglês não vai ser suficiente, porque eu não tenho publicações, porque não sei o que, não sei o que, bota tudo isso no mudo e fala o que que eu quero, o que que eu tenho, qual que é o meu objetivo, como que eu vou conseguir alcançar isso. Então, a gente se preparando, a gente fazendo realmente a documentação da melhor forma possível, aplicando para um número adequado de universidades, tanto para o seu perfil quanto para o que você está tentando, é totalmente possível. E também eu acho que é aquela questão de se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Então, a gente tem que se preparar, obviamente, com o pé no chão, com realmente métricas de que talvez não vai ser no primeiro e-mail que você vai ter que mandar, mas se for preciso 90 e-mails para você realizar o seu sonho de fazer o seu doutorado fora e provavelmente mudar radicalmente a sua vida. E é engraçado, porque eu tô aqui falando com a Fernanda e a gente tem isso muito em comum. As nossas vidas mudaram completamente depois da gente ter ido para fora, não só no sentido profissional, mas no sentido pessoal também, né? Inclusive, você não falou onde é que você mora. Eu tô morando na Filadélfia, é verdade. É porque a gente fez um tour dos Estados Unidos aí. Eu morei em um monte de lugar nos últimos anos, mas a gente mora na Filadélfia. Então eu tô aí, ó, um ano de França, um tempinho ali aqui no Canadá, 6 anos de Inglaterra e agora 3 anos de Estados Unidos. E nada disso ia ter sido possível se eu não tivesse saído uma vez, aplicado para uma oportunidade, né? E realmente tentado. Eu ouvi de colegas no Brasil, do meu grupo, nossa, mas você vai tentar doutorado direto, ninguém nem vai querer ninguém vai nem vai querer te aceitar, né? Imagina, isso é loucura, loucura, essa foi a palavra que eu ouvi. Infelizmente, a gente tem muita gente que está ali para te desencorajar, né? Normalmente são essas pessoas que não sabem como funciona o processo seletivo, não sabem que tem bolsa, ou às vezes, infelizmente, até tem inveja. Porque, nossa, na época delas, elas não tiveram essa oportunidade, ou a pessoa, por algum motivo, tem família, escolhe não ir não ir para essa via e tal. Então, só para encerrar, eu acho que faça o seu plano e
continue, óbvio, sempre aprimorando, sempre melhorando, tentando fazer o melhor possível, mas continue até você conseguir. Porque eu acho que é uma questão que realmente pode mudar não a sua carreira profissional, mas seu jeito, sua maneira de ver o mundo, te engrandece como pessoa, muda totalmente, né, a sua percepção, mesmo que você depois não escolha, que nem a gente que escolheu ficar fora, se você escolher voltar para o Brasil, eu tenho certeza que a sua realidade vai ser diferente, a sua visão de mundo vai ser totalmente diferente, então eu acho que quem tem essa vontade, não acho que é para todo mundo, é um grande desafio, na questão, né, psicológica até, mas se você tem essa vontade, vá, faça, porque realmente, para mim, valeu, assim, cada minuto daquele esforço inicial e depois do programa em si, é muito, muito legal. Tem perrengue, né? Não, se você está muito acostumado sei lá, não passar perrengue, tudo cai na sua mão, você tem alguém que faça tudo para você, provavelmente você não vai conseguir sobreviver, né? Porque é a vida real. Mas se você é aquela pessoa que, né, eu acho que o brasileiro ele tem essa questão, né, generalizando de correr atrás. Se você for esse tipo de pessoa que, né, passando por um desafio, você quer fica mais forte, eu acho que tem chances aí. Mas perrengue, passamos. Exatamente. Não, e até para as pessoas que não passam perrengue, é uma ótima oportunidade de crescimento pessoal, né? Porque a vida real tem perrengue. Excelente, é isso mesmo. Duda, então, hora do jabá, deixa o convite aí para o pessoal acompanhar o seu trabalho, suas redes sociais, não deixando de falar sobre o seu curso, que será aberto em breve. Sim, no arroba MEPHD, principalmente no Instagram, a gente também tem um blog, mephd.com.br, que a gente está alimentando com vários posts legais lá, mas no Instagram, para quem tem Instagram, gente, dá para maratonar ali umas, assim, 5 horas de conteúdos muito bons, umas coisas um pouco mais técnicas mesmo, né, de tudo que envolve a candidatura, desde programas de bolsa, acha a bolsa, como que você faz, até cold email, como encontrar pesquisadores, escrever carta de motivação, preparar o seu CV, se preparar para entrevista, entrevista é um tópico que eu adoro falar sobre, como vocês já perceberam de hoje, né? Mas tem tudo lá no arroba me.phd. E para quem quer dar um passo a mais comigo, eu também tenho o Application 2.0, né, que é o meu curso Application que está na segunda versão, que é um curso que ele te ensina tudo que você precisa saber, tanto de estruturação de narrativa, encontrar seus pontos fortes ou fracos, de realmente estruturar, a gente faz o passo a passo, né? Você está com a tela em branco, como que você faz uma carta de motivação, como que você faz o seu CV, de forma que as pessoas entendam muito bem a sua candidatura, de forma a realmente vender os seus pontos fortes e a sua experiência no Brasil, ou, né, quem tem experiência no exterior também. Então, é um curso que ele está bem redondinho, a gente já tem, como eu falei, 17 países, né, onde a gente tem alunos aprovados, a gente também tem uma comunidade que se ajuda muito, então você tem acesso a pessoas que já estão no exterior em áreas similares às suas, ou em universidades que você pode ter interesse, a gente tem essa base de dados no curso, que você pode ir lá e entrar em contato com as pessoas do curso que já passaram. Então, assim, é um curso que eu realmente tenho muito orgulho, porque ajuda e ajudou muita gente, muitos brasileiros a se colocarem no exterior. Se faz sentido para você, a gente vai abrir turma dia 9 de agosto. A gente, né, vai provavelmente ter outras turmas. Se você está vendo esse vídeo depois de 9 de agosto, me manda um DM lá e a gente se fala, mas a próxima turma vai ser no dia 9 de agosto, daqui a não tem logo, né? Logo depois desse episódio sair. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? De repente você já tinha um interesse, o namorado, essa ideia de ir para fora. De repente, esse podcast foi um empurrão para você, mas como a Duda falou, veja lá o perfil dela, tem muito conteúdo, tem muita coisa salva lá, tem muita coisa boa que pode te ajudar. Às vezes a gente acha que sabe, tudo é feito de uma forma diferente, o nosso CV, né, fora do Brasil é diferente, a forma que você manda um e-mail. Então, vão lá assistir o conteúdo dela. E, Duda, muito obrigada por participar desse podcast e trazer essa visão do exterior, né, dessas possibilidades de ir para fora. Eu que agradeço, Fernanda. Muito obrigada, pessoal. Depois comentem aqui, ou comentem lá para mim o que vocês acharam desse podcast, que eu tô curiosa para saber desse episódio. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchauzinho.